Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo, nós vamos responder uma pergunta que é feita de forma reiterada aqui no nosso canal e também no nosso site. Afinal, quais as doenças que geram direito à aposentadoria por invalidez? Bom, antes de mais nada, é necessário um esclarecimento prévio no sentido de que, depois da reforma da Previdência Social, da Emenda Constitucional 103 de 2019, a aposentadoria por invalidez passou a ser chamada de benefício por incapacidade permanente. Mudou tão somente a denominação, mas os dois termos significam exatamente a mesma coisa. Bom, entrando no ponto central do nosso vídeo, afinal, quais doenças podem gerar uma aposentadoria por invalidez? Bom, respondendo essa pergunta de forma bem objetiva, a gente tem que esclarecer que não existe uma lista de doenças que pode gerar uma aposentadoria por invalidez. O que a gente tem que compreender é que a pessoa vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez desde que preencha os seguintes requisitos. Primeiro, qualidade de segurado, ou seja, a pessoa tem que ter um vínculo com a Previdência Social, tem que estar ali registrado e tem que estar recolhendo para a Previdência Social, tem que ter uma vinculação jurídica com a Previdência Social, seja ela como contribuinte individual, facultativo, seletista, aquela pessoa que é registrada, trabalhadora, contribuinte individual, não importa. O importante é que tem que ter uma qualidade de segurado. O segundo requisito é incapacidade total e permanente. Bom, este, na verdade, é o ponto central dessa nossa resposta. Todas as doenças, qualquer doença que venha a gerar uma incapacidade total e permanente para o trabalho, é passível de aposentadoria por invalidez. Não determinada uma doença específica. As doenças mais sérias também podem gerar uma aposentadoria por invalidez, mas doenças menos graves também podem gerar, desde que elas venham a acometer aquele trabalhador com uma incapacidade para o trabalho total e permanente. Aqui algumas considerações são importantes, né? Algumas questões são bastante importantes com relação a esse requisito, incapacidade total e permanente. Bom, o primeiro ponto que a gente deve salientar aqui é que a incapacidade que a lei determina é a incapacidade para o trabalho. Muita gente confunde, então é aquela pessoa totalmente inválida, que não consegue ter nenhum ato da vida civil. Não, não é isso que a lei determina. A lei determina que a aposentadoria por invalidez ela é destinada para aquelas pessoas com incapacidade para o trabalho total e permanente. Então não tem nada a ver com atos da vida civil. A pessoa, inclusive, pode ter atos de lazer, diversão, conseguir tocar a sua vida absolutamente normal. Só que se ele tem uma doença que gera ali uma incapacidade total e permanente, ele deve ser aposentado por invalidez, hoje benefício por incapacidade permanente. Outro ponto muito discutido, né, na nossa justiça, no INSS, através dos processos administrativos, é a pergunta: qualquer doença pode gerar uma aposentadoria? Sim, a resposta é muito clara: qualquer doença, desde que ela tenha essa conotação de gerar uma incapacidade. Por exemplo, o que hoje muito se discute, e nós estamos avançando em termos científicos, né, é as questões das doenças psiquiátricas, por exemplo. Existem situações, por exemplo, de depressão que são leves, por exemplo, a pessoa acaba fazendo um tratamento medicamentoso ou por terapia ou de alguma forma e vem a ter uma vida absolutamente normal. Só que existem pessoas com níveis de depressão, com níveis de ansiedade, estresse pós-traumáticos, uma série de patologias da psiquiatria que podem efetivamente gerar uma incapacidade total, permanente e total para o trabalho. Aqui é importante a gente não confundir, meus amigos, essa questão da eternidade. Não existe eternidade quando se fala de uma aposentadoria por invalidez. Isso significa que deve ser feito um retrato daquele momento. Naquele momento a pessoa está incapaz totalmente, permanente para o trabalho, sim, então ela deve ser aposentada. Se a situação for modificada, essa aposentadoria pode ser revogada. Por exemplo, você está no momento em que está passando por um momento de depressão profunda, não consegue, os tratamentos não são eficazes, tem uma doença ali
com uma pessoa que vai gerar uma incapacidade, uma doença psiquiátrica. Todos os tratamentos foram tentados, mas o laudo médico determina que deve se aposentar porque ela não tem condições para o trabalho. Bom, com o passar do tempo, essa situação pode ser revogada, ela pode ser modificada e o INSS pode realizar uma perícia periódica, no sentido de verificar se essa pessoa tem ou não condições de continuar aposentada. É óbvio que a gente sabe que essas perícias acabam gerando algumas injustiças, algumas questões, mas é importante a gente dizer que a aposentadoria por invalidez, hoje benefício por incapacidade permanente, ela não é eterna, ela pode ser modificada desde que os fatos mudem, desde que as circunstâncias da doença venham a mudar. E outro requisito que é fundamental para isso é o cumprimento de carência, que é o número mínimo de contribuições à Previdência Social destinada para aquele benefício. No caso de aposentadoria por invalidez, que é a nossa conversa de hoje, deve ser considerado 12 benefícios, ou seja, 12 contribuições prévias antes de se requerer o benefício por incapacidade permanente. Vale mencionar que a lei previdenciária tem uma exceção quando se trata de recuperação de qualidade de segurado. Aquela pessoa já teve qualidade de segurado, já cumpriu uma carência, deixou um tempo sem recolher, perdeu a qualidade de segurada e ali está recuperando. Quando é o caso de recuperação, que a pessoa retoma as contribuições previdenciárias, são exigidas apenas 6 contribuições, ou seja, metade da carência. Esse é um ponto muito importante. Outra questão que merece as nossas considerações nesse vídeo são as questões relacionadas à carência, né? O que as pessoas confundem muito é que lá no artigo 151 da Lei 8.213 existe uma lista de doenças que isentam carência, ou seja, que não precisa cumprir carência. E são doenças consideradas graves ou gravíssimas, neoplasia grave, cardiopatia grave, mal de Parkinson, alienação mental, enfim, tem uma série de doenças lá previstas no artigo 151 da Lei 8.213, pela qual é considerado doenças graves e que a lei dispensa a carência. Então não precisa esperar nem 6 meses, nem 12 meses. Pode-se cumprir carência, não precisa cumprir essa carência. Lembrando sempre que a TNU já definiu, a nossa jurisprudência já considerou que essa rol de patologias, que esse rol de doenças não é taxativa. Então, dependendo da gravidade de uma patologia, de uma doença que não esteja nessa lista, ela pode sim ser dispensada de carência, como é o caso, exemplo, da Covid, né? Do Covid, que é uma doença nova, grave, que acometeu muitas pessoas e que não tinha o tempo ali de carência de 6 ou 12 meses, e aí os tribunais, a justiça acabou dispensando da carência, tendo em vista a gravidade desta patologia. Bom, o tema é bastante interessante, bastante complexo. A gente pede que, se você quiser saber mais sobre esse assunto, se inscreva aqui no nosso canal e também nos acompanhe lá no Instagram, @saberalei. Temos também dezenas de artigos no nosso site, saberalei.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo.